Este é o tema da palavra de Deus. Vamos juntos para a santa palavra do Senhor, que está registrada no livro de 2 Reis, capítulo de número 18, verso 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que havia Moisés construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria, e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. No 4º ano do governo do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanassar, rei da Síria, marchou com seu exército contra Samaria e a cercou. Passados 3 anos, ele a invadiu e conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu em Ala e as margens do Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Isto aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, seu Deus, e quebraram sua aliança, não obedecendo a tudo o que ordenara Moisés, servo de Yahvé. Não escutaram nem puseram suas orientações em prática. No 4º ano do governo do rei Ezequias, aliás, no 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laquis: confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, à casa do Senhor Yahvé, e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e os entregou ao rei da Síria. De Laquis, o rei da Síria mandou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Nós estamos diante de um texto que descreve 2 reis no mesmo tempo. A nação de Israel, pelo pecado de Jeroboão, já tinha se dividido em tribos do norte e tribos do sul. A este tempo, Oséias reinava em Israel. E segundo o texto que acabamos de ler, o rei Ezequias, filho de Acás, assume aos 25 anos de idade o reinado sobre Judá, as tribos do sul. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas,
destruiu os postos de adoração pagã, despedaçou aquela serpente que lá na saída, quando o povo estava atravessando pelo deserto, os hebreus se contaminaram com as mulheres filisteias, de maneira que descumpriram a ordem do Senhor, e o Senhor se indignou disto, e cobras foram enviadas como disciplina àqueles homens, e houve grande morticídio no deserto. O povo desobedeceu. Só um parênteses com você. Todas as vezes que a desobediência ela entra na nossa vida, vem derrota. Todas as vezes. Eu conheço fulano que está vivendo há tanto tempo. Calma lá. Espere. Chegará o dia da sua colheita. Não existe possibilidade de quem despreza o Senhor ser abençoado. Algumas pessoas confundem misericórdia com bênção, com graça. Mas a desobediência, ela traz no devido tempo. E geralmente, estas consequências vêm quando nós não esperamos. Quando não temos ideia. É quando tudo aparentemente está indo bem, é que algumas dessas surpresas desagradáveis chegam. Naquele tempo, o povo se prostituiu, indo e coabitando com mulheres fora das israelitas, fora da ordenança de Deus, de maneira que foram ceifadas vidas pela desobediência. E então o Senhor, ouvindo a Moisés, ordenou que ele construísse uma serpente de bronze e colocasse sobre um poste, e todo aquele que olhasse para lá, sendo picado, seria curado. Um ato de fé. E assim aconteceu. Só que o tempo passou, e os homens agora deste tempo do rei, aqui Ezequias, eles ainda mantêm aquela imagem como uma adoração, o nome Neustã, que significa que eles estavam ainda debaixo de uma questão de idolatria. O pai de Ezequias foi um péssimo exemplo de rei, foi um péssimo exemplo de liderança, foi um péssimo exemplo de um homem que Deus permitiu-lhe estar à frente do seu povo. Ele fez tudo o que não devia. O seu filho agora assume o reino, e uma das coisas que o seu filho faz é despedaçar essa serpente, que também passou pelo pai dele. Ezequias, ele, ao contrário do pai, perceba que muita gente gosta de justificar o seu fracasso, a sua falta de sucesso, em cima daquilo que ele não recebeu de instrução. E quer culpar pai, quer culpar mãe. Mas a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia dá um exemplo de um péssimo pai, de uma péssima liderança e um filho que foi bom. Então não cola muitas coisas. Aqui tem um exemplo de um filho que viu o pai fazendo o errado, mas ele fez o certo. E este filho, aqui, Ezequias, ele tomou essas decisões e ele depositou toda a sua confiança no Senhor, o Deus de Israel. E a Bíblia faz questão de registrar que não houve antes dele e depois dele ninguém com a coragem das coisas que fez. Veja que o texto está dizendo no tempo em que a nação se prostituiu, no tempo em que a nação se corrompeu. As consequências do mau reinado de Acás também trouxe pesares para Judá. Por quê? Porque Judá passou a ficar submisso à Síria. Judá passou a ser saqueado também pelos filisteus. Quem era o rei? Acás. Mas como pode uma nação eleita fazer isso? Faz, igualzinho alguns também podem fazer hoje. Errado, mas faz. O fato é que este moço, aos 25 anos de idade, um jovem, toma uma decisão surpreendente para um jovem.
Se nós considerarmos o tempo de vida dos homens do passado, Ezequias era muito moço. Um moço com responsabilidade. O que não justifica os moços de hoje ser cabecinha de melão. Fazer o que dá na cabeça. Quem quer corre atrás, quem quer cresce. Quem quer toma a decisão certa. Quem quer busca o Senhor. Este moço, ele não escolheu seguir os costumes do pai, mas escolheu seguir a orientação de Deus. E o texto diz que ele fez diferença quando ele assume o governo. E por isso o Senhor teve com ele uma atitude de o prosperar. Deus abençoou a Ezequias em tudo que ele fazia. A primeira coisa que Ezequias faz, ele restaura a comunhão com Deus. Mas ao restaurar a comunhão com Deus, não é de boca. Ele toma decisões. Ele pratica protocolos que são exigidos. E vai ficar para um outro tempo de estudo da palavra. Só que as decisões de Ezequias não ficam aqui no coração. Você já deve ter ouvido uma frase que alguém disse assim, que de boas intenções o inferno está cheio. E deve estar mesmo, viu? E vai encher mais. E vai encher mais. O inferno nunca se farta de alma lá. Tem vaga no inferno. Tem muita gente colocando comportamento religioso, permissibilidade em cima de misericórdia. E não é assim. Não se esqueça, o inferno tem sempre vaga para mais um. Agora que eu estou falando com você, provavelmente algumas pessoas estão partindo para o Senhor, partindo dessa terra sem conhecer o Senhor. Este moço aqui, da Bíblia que nós estamos dizendo aqui, ele tomou uma decisão na sua vida que contraria o comportamento da nação. A nação estava idólatra. É interessante como que as pessoas da noite para o dia podem demonstrar o que elas têm dentro do coração. A gente pode conviver com pessoas 10 anos e de repente um comportamento delas, a gente fica assim de queixo caído, de boca aberta. Hã? Quem? Pois é, fulano. Não estou acreditando. Não era aquela moça? Sim. Não tocava, não cantava, não pregava, não era pastor? Sim. Mas como? O que aconteceu? Demonstrou que estava dentro do coração. Demonstrou que estava dentro do coração. Ao olharmos para a palavra de Deus, a gente encontra um moço que está comprometido com Deus. E ele toma decisões na sua vida de trazer a presença de Deus para ser de fato glorificado em Judá e Jerusalém. Dentro de um território pertencente a Deus, tem poste ídolo, tem vários deuses pagãos, entidades, tem um monte de prática errada. O templo estava profanado pelo seu pai. O seu pai extinguiu o sacerdócio. O seu pai se submeteu pelo erro de vida que vivia e começou a pagar tributos à Síria, porque algumas coisas só são percebidas na vida de algumas pessoas quando se perde. A bênção de Deus é um fato. Por exemplo, já que Deus não pode ser honrado, como foi dito aqui na palavra de oferta nesta noite, por que Deus tem a obrigação de repreender o devorador da casa dos outros? As pessoas querem a bênção de Deus, querem colheita da casa de Deus, elas querem comer, elas querem se vestir, elas querem passear, elas querem tanta coisa, e passam anos na vida sendo displicentes com Deus. Passam uma vida inteira quase sem honrar a Deus. Aí um belo dia a desgraça chega na casa dela, ela quer correr na casa de Deus, e da noite para o dia ela quer ser assistida. Ela quer ser abençoada e cuidada. Como assim, meu irmão? Tu te esqueceste da lei da semeadura? Tu te esqueceste de tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher? Pois é, esta geração aqui, o pai, Acás, prostituiu-se, liberou o pecado,
e não tomou atitude de trazer um líder, seja chefe de uma família, ele ou ela, um líder ministerial, ele precisa trazer a sua família para o centro da vontade de Deus. Todo homem, toda mulher precisa trazer a sua casa para o centro da vontade de Deus. Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o pastor precisa trazer a igreja para o centro da vontade de Deus. Quem comunga com permissão não honra o Deus da Bíblia. Quem comunga com tolerância não comunga com o Deus da palavra. Quem procura agradar a todo mundo não agrada a Deus. Mais vale agradar a Deus do que agradar ao homem. Veja, mais vale significa é importante de fato. Esta é a tradução. É relevante, é excepcional, é compensador agradar a Deus do que agradar a homens. Mas quando nós comungamos com a permissibilidade, aos poucos a presença do Espírito, ela vai se afastando da gente e vai se abrindo um precedente para aquilo que não presta. A nação de Judá tem um rei frouxo espiritualmente. Tem um rei que está no trono, mas não merece o trono. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre das posições de honra que Ele nos põe. E nós, com o nosso comportamento, venhamos a perdê-lo por fazermos concessões, por fazermos alianças com o que não presta, por termos comunhão e querermos ser amiguinho do mundo e inimigo de Deus. Este homem, Acás, pai de Ezequias, é um líder que é uma vergonha para a nação. Ele é uma vergonha porque no seu tempo o pecado entrou rasgado, continuou rasgado. E aí o Senhor só fez isso aqui: resolvam-se. Perceba, irmãos, que é mais ou menos assim. Enquanto eu estou com saúde, enquanto eu estou com dinheiro, enquanto eu estou com juventude, eu viro as costas para Deus. E eu estou cuidando da minha vida. Um dia chega a idade, um dia chega a doença, um dia chega o desemprego, um dia chega a fatalidade. Aí eu chego, então Deus, sabe como é que é? Está faltando isso. Não é um pouco covarde um negócio desse? Não é um pouco esquisito? Não é? Quando você podia, você não fez. Agora você precisa, você vem. Interessante isso. Essa questão de achar que Deus é moeda de troca. Não, Deus não é moeda de troca. Deus ou você o ama, ou você não o ama. Simpatizante não funciona. E o texto diz que este moço chamado Ezequias, ele fez diferente do seu pai. O seu pai, como estava fora da bênção de Deus, os assírios entraram e meteram tributo sobre eles. Todo mundo ia lá em Judá e pau. Se não quer apanhar, não quer ser saqueado, paga tributo. Está dizendo alguma coisa aí ou não? Está vendo como é que é? Daria até uma palavra de oferta. Está vendo como é que é? Não quer fazer o que é certo, então paga tributo. Paga para o diabo. Dá para o diabo. Não quer se submeter ao Deus, então dá para o diabo. Já que para Deus você não quer, dá para o diabo. Porque Deus repreende, expulsa, afugenta. O diabo ele só suga. Ele suga a juventude, ele suga as finanças, ele suga a vida, ele suga o casamento, ele suga tudo. É interessante que o pai de Ezequias, ele prefere fazer aliança. Escute, ele prefere fazer aliança com o diabo do que se arrepender e fazer o pacto com Deus. Pastor, onde está isso? Dá uma olhada no capítulo 17 e 16. Sabe o que os assírios fizeram? A nação estava
idólatra, longe de Deus. Perdeu a proteção, não cumpriu os mandamentos, não tinha as festas, não fazia as ordenanças do Senhor, extinguiu-se o sacerdócio. Deus falou: então se virem, cuidem de vocês. Aí vieram as guerras. Veio a guerra, Judá perdeu. Como assim? Vocês querem Deus só quando vocês precisam. Resolvam-se. Mas tem gente que está apanhando, está perdendo e ainda não acordou. Sabe o que Acás fez? Tá bom, eu pago tributo. Mas o sujeito, você tomou leite de sapo azedo. Ele prefere pagar tributo do que se arrepender dos seus erros. Ele prefere pagar tributo do que fazer aliança com o Senhor. E a nação, então, ela vai de mal a pior. A idolatria, você leu no texto comigo, o templo, sabe o que Acás fez, pastor? O templo foi fechado. Ele pegou os sacerdotes e os levitas e tirou-os do seu ofício. Ele liberou as pessoas de cultuarem ao Senhor Yahvé. Agora cada um faz o que quer. Vão para os cultos quando querem. Eram 3 festas solenes durante o ano. Eram os atos que precisavam ser estabelecidos na casa de Deus. Sabe o que Acás faz? Acás, ele libera. Aí, meu irmão, quem dá um passinho errado, dá um pulinho podre. Quem dá um pulinho podre vai para o caminho errado. A nação foi de mal a pior. Mas ele morre. Só que quando Acás morre, morre também o rei da Síria. Assume Ezequias. Sabe o que Ezequias faz? Ele aproveita que o novo rei, Senaqueribe, ele assume o reino e vê que Salmanassar também, a equipe nova de rei e oficial do exército, eles estão envolvidos com outras guerras. E nesse tempo, o que Ezequias faz? Ele começa limpando o templo. Limpando o templo. Tira do templo um monte de lixo. Lixo mesmo. O templo, a casa de Deus, virou lugar de porcaria. O templo foi fechado. Os instrumentos santos foram tratados com desdém. A casa do Senhor teve as portas fechadas. Primeira coisa que Ezequias faz aos 25 anos de idade, ele traz uma restauração. E quando ele traz a restauração em vários setores que nós veremos lá para frente, ele traz essa restauração, e tudo que ele faz vai mexendo com o coração de Deus. Vai mexendo. Ele vai fazendo mudanças significativas, ao ponto que a Bíblia diz que Deus se agradou de Ezequias e prosperou pessoalmente, e prosperou o reino. Aí o novo rei da Síria, ele se levanta, passa-se o tempo, e a Bíblia diz que Ezequias revoltou-se contra o rei da Síria, e ao contrário do seu pai, ele não foi mais submisso. Ezequias derrotou os filisteus. Veja, o moço de 25 anos que começa a reinar, que não teve um bom exemplo do pai, mas ele teme a Deus. Ele derrota-os, ele derrota também os filisteus, ele os devasta até Gaza, retoma alguns locais, e aquelas cidades fortes ele traz de volta. Tudo isso porque ele fez a coisa certa. Em dias difíceis, em tempos difíceis, a escolha continua sendo nossa: fazer a coisa certa ou não. Nunca haverá tempo favorável para servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor hoje, serve a Ele amanhã também. Este moço aqui, o momento não é bom, o território está ruim, mas ele traz de volta a presença de Deus. Você aí na sua casa, levante a sua mão, invoque a presença do Senhor para voltar. Traga de volta a presença do Altíssimo para o leito.
Traga de volta a presença do Altíssimo para a comunhão da mesa. Traga de volta a presença do Altíssimo no abraçar, no beijar a esposa, os filhos aos pais. Traga de volta a presença de Deus e você volta para a casa de Deus também. Traga isto para a tua casa, para a tua vida. Este moço, Deus responde. Deus não fica sem resposta com quem é justo. Deus não falha com quem é fiel, povo de Deus. Deus não falha com quem é justo. Se é justo, comerás, viverás, beberás, vestirás o melhor. Mais do que isso, eu estou me referindo agora à eternidade. Este moço agrada ao Senhor e Deus o abençoa. O rei da Síria tenta e não consegue. No mesmo tempo que o novo rei da Síria faz isso, dos assírios, ele ataca Israel. E você leu comigo no texto que ele leva cativo os homens de Israel. Mas o reino de Judá continua firme. Mas o tempo passou, verso 9, ao 7º ano do reinado de Oséias, Salmanassar, rei da Síria, marchou com seu exército contra Samaria e a cercou. Passados 3 anos ele invadiu, conquistou Samaria, foi tomada, e no 6º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Depois disso, este rei então deporta as pessoas e leva-os para os territórios. Olhe as consequências. Por que Israel foi tomado cativo? Olha bem para o texto. Aconteceu no versículo 12, porque eles não quiseram dar ouvidos ao Senhor. Ei, meu amigo, você acha que eu estou perdendo tempo aqui? Você acha que os pastores, as pastoras, os homens e mulheres de Deus no mundo que pregam estão perdendo tempo? Então não, estão fazendo aquilo que tem que fazer. E ai daquele que Deus manda fazer e não faz. Ai daquele. Mas o texto no verso 12 diz que aconteceu, eles foram tomados cativos, israelitas, porque não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, o Senhor. Também foram cativos porque quebraram a sua aliança, não obedecendo a tudo que ordenara Moisés, servo do Senhor. Sabe o que é isso? É pegar a palavra de Deus e dizer assim: isto aí é lá de trás. Isto aí não tem nada a ver. Eu não acho assim. Eu não penso assim. Por acaso você é Deus? Por acaso você é o Senhor Todo-Poderoso? Ao servo não discute, cumpre. Diz o verso 12, que nós acabamos de ler, que eles quebraram a aliança e não obedecendo a tudo. Olha uma palavrinha, olha um detalhezinho. Não obedecendo a tudo que ordenara Moisés. Então, em algumas coisas, um pé fazia certo, o outro fazia o errado. Presta atenção no texto, ele é tácito e tem uma revelação implícita. Sabe o que é isso? Em parte eu obedeço, em parte não. Quem que diz que o Senhor, ele libera? Ele diz que a glória a outro ele não dará. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Verso 12. Foram tomados cativos, porque não obedeceram a tudo que o Senhor ordenara. E não escutaram. Isto é mais dolorido de falar. E não escutaram, nem puseram suas orientações em prática. Ou seja, pega. Deus falou. Deus avisou. Apesar de estar escrito, apesar de ter, diz o texto, não o escutaram e nem puseram as suas orientações em prática. Então não é falta de falar. Eu pergunto para você que está aqui esta noite, me ouvindo pelas redes sociais, é falta de ensino para essa geração? Será que está faltando culto? Eu acho que nunca teve tanta live quanto está tendo agora. De manhã, à tarde, nossa igreja local. Prega-se na igreja de segunda a sexta de manhã todos os dias.
Tem reflexões no Instagram, mas do pastor muitos nem seguem, porque tem que seguir outros aí, que não prestam. Tem Facebook com mensagem devocional, tem programa de rádio, tem culto terça, quinta, tem oração de manhã, tem isso. Então não é falta de falar, não é falta de instrução, é rejeição pura. Mas sai do foco, Kleber, o Brasil para Cristo, vai para o vizinho, vai para outra igreja, vai para outra igreja. O que está acontecendo? Não é falta. O problema é que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando. A ira, diz o texto, que a ira da Assíria tem por nome Satanás. Por que os assírios ficaram com raiva dele? Primeiro, porque o pai dele havia profanado o templo. Lá em 2 Crônicas 28, 24 diz. Também porque Ezequias, o pai sendo um mau rei, um mau líder, ele foi um bom rei, ele cortou a comunhão com o errado. Ezequias ordenou que os sacerdotes se santificassem a fim de purificar o templo, para restaurar o culto conforme o Senhor havia ordenado. Por que o diabo não gosta de Ezequias? Porque ele restabelece a aliança. Ele traz atitudes que vão trazer de volta o olhar de Deus. O reino do norte, que estava já debaixo do domínio, ele abandonou a adoração do templo. E porque eles abandonaram a adoração no templo, eles foram levados cativos. A profanação e o descaso com o templo eram marcas registradas de Acás, pai de Ezequias. Ezequias havia trazido disciplina sobre Judá. E sabe o que aconteceu quando ele trouxe a restauração? Ele recebeu de Deus força para repreender os sírios, os edomitas e os filisteus. Acabou o domínio. Você quer acabar com a influência do mal? Entregue-se ao Senhor Jesus. Quer tirar a legalidade do cão? Entregue-se ao Senhor Jesus. Ezequias trouxe restauração. O pai dele profanou e teve descaso com o templo. O que Ezequias fez? Restaurou. O que o Senhor deu a ele? Força. Eu desejo que esta noite você receba a força de Deus para tomar as decisões certas na sua vida. Você vai encontrar algumas resistências. Você vai encontrar. Não adianta nada chorar, ficar descabelando se não toma a atitude certa. Depois fica perturbando a cabeça da gente, mas só fica na errada. Na hora do culto está fazendo o quê? Caçando assunto. Em vez de entregar sua vida para Jesus, está com um pé na igreja e um pé no mundo. Depois você chora do quê, filho? Não tem do que reclamar. Aqui tem um texto de um moço com 25 anos, Deus se agradou dele. Aí veio lá os filisteus, os edomitas e os sírios faziam assim, ó. Todo mês, dá o nosso imposto. Dá o nosso imposto. Só que quando esse moço restabelece a comunhão, sabe o que acontece? Fala, vou pagar mais não. Aí eles vieram de pau para cima dele. Deus deu força para ele. Os caras falaram, o quê? Falou, vocês são menor que a gente. Pois é, Deus não precisa de multidão para operar milagre. Deus não precisa. Uma naçãozinha pequena. Estou falando agora em Judá, tribos do sul, não é nem a nação inteira. Ele conseguiu atrair a bênção de Deus. Atraia a bênção de Deus para a sua vida. Atraia. A Bíblia diz que um dos poucos reis da história, como Ezequias, fizeram coisas tão significativas. Ele deu fim à adoração nas colinas, restaurou o templo, a adoração, incentivou o povo tanto de Judá quanto de Israel a voltar para ir para o templo de Jerusalém. Atenção, quem não gosta de congregar aí, ó, Deuteronômio 12 para você. Deuteronômio 12. O povo de Israel não queria mais ir congregar, não queria mais celebrar as festas lá. Sabe o que aconteceu? Ele chamou, ele trouxe o convite. Mas só que você vai ver na história que muitos entravam por aqui e saíam por aqui. Sabe o que aconteceu com eles? Cativeiro. Ué, não tem tempo para Deus, então segue o fluxo, vai em frente. Pois bem, só que o inferno nunca desiste de investir contra os filhos de Deus. 14 anos depois, eu li uma frase, eu sempre me esqueço do autor. Eu não queria citar Chan Tzu porque não tem nada a ver, é um autor teológico. Mas ele diz o seguinte, que sempre depois de uma vitória, nós precisamos estar tão atentos como antes da batalha. Porque depois da vitória, há uma tendência de dar uma relaxada.
uma tendência de baixar a guarda. Pelo contrário, depois da vitória, a gente precisa manter a guarda sempre atenta. A gente precisa sempre estar pronto para, em condições de olhar atento, porque o inimigo está furioso porque ele perdeu, então ele vai tentar achar uma brecha, e ele nunca desiste. O inferno nunca desiste, ele sempre investe. E o texto sagrado diz, no verso de número 13, 14 anos depois, o texto diz assim, no 14º ano do rei Ezequias, ou seja, 14 anos depois que ele era rei, o adversário estava por várias vezes tentando. Meu irmão, o dia que o diabo não investir na sua vida como cristão, é porque nós estamos do lado dele já, porque ele sempre vai investir. Ele sempre vai tentar usar alguém, um parente, uma situação, desculpa, até alguém da fé para perturbar a cabeça da gente. Ele vai tentar, mas se você for firme, se você resistir, você vai vencer. Verso 13, no 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. As cidades de Judá, do reino de Judá, cujo qual Ezequias era rei, e ele estava sitiado em Jerusalém. 14 anos depois de ter governado, vencendo, os assírios não desistiram de perturbar. Eu tenho uma notícia para lhe dar, que não é para você desanimar, é só para você ser mais crente. Não vai melhorar, já foi dito isso aqui. O pau vai continuar comendo, o couro vai continuar vindo, o chicote vai continuar estalando, o inferno vai continuar tentando. Se ele vai lograr êxito ou não, é você que está dizendo. Ô rapaz, é você que Deus está falando. É você que Deus está dizendo. Se você quiser, disse o Senhor Deus para Caim, o bem e o mal está diante de você, cabe a você dominá-lo o que você quer fazer. O texto diz que 14 anos depois, sabe o que é isso, irmão? É 14 anos antes, a nação está lá, pá, 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 pá. Presta atenção, depois da vitória, a gente não pode baixar a guarda. A igreja venceu um projeto hoje, amanhã tem outro para começar. Mas vai ter gente que vai falar assim, pastor, o senhor não dorme? O senhor não come? Para que isso? Visãozinha de galinha, cabecinha de galinha, não tem visão de águia. Enfia a cabeça aqui, ó, vai só desse jeito. É uma águia, mas fica ciscando no terreiro. Em vez de voar, ó, enxergar, se comporta como galinha. Aí fica ciscando aqui, negocinho aqui, um bocadinho aqui, um trenzinho aqui, como diz o mineiro, um tequinho ali, vidinho. Águia com cabeça de galinha. Águia com cabeça de galinha. Tinha tudo para... Mas é águia, corpo de águia, mas a cabeça é de galinha. Podia voar alto. Sempre existirão tentativas do inferno de ocupar o espaço que não é deles. Aí, meu irmão, eu entro na mensagem desta noite, e você vai compreender. Este grande homem que eu acabei de descrever, o seu nome é Ezequias, ele fez tudo isso, mas no dia, verso 14, então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem para o rei da Síria. O rei da Síria, o novo rei, se aproximou, cercou, tomou algumas cidades do território de Judá. E Ezequias soube que algumas das cidades do seu território foram tomadas. Só que Ezequias balançou na fé. E quando ele balançou na fé, ele, não sei porquê, ele se esqueceu do que Deus já tinha feito por ele nesses 14 anos. Ei, você que está me ouvindo agora, a senhora aí, irmã, dá licença, irmão, olha para trás o que Deus já fez na sua história. Olha quanta coisa Deus já fez na sua vida. 14 anos depois, este grande homem Ezequias, sabe o que ele faz? O diabo vem, bate o pé e diz: eu quero a prata, você me deve os 3 anos que você não me pagou.
O seu pai pagava, por que você não vai pagar? Eu não tenho nada a ver com quem pecou ontem, eu estou servindo a Deus agora, então não tem comunhão não. Só que ele não fez. É triste, mas ele dá uma balançada na fé e olha o que ele responde. Quando os seus mensageiros informantes dizem para ele: rei, algumas cidades nossas foram já tomadas, e os assírios estão aqui, estão ali, estão aqui. Se você ler Isaías 39, Isaías 34, melhor dizendo, Isaías 34, 35, você vai ver que a revelação, a palavra de Isaías, que era um contemporâneo desse texto aqui, ele já declarava em nome do Senhor o que ia acontecer. Mas só que Ezequias aqui balançou na fé. Deus está falando esta noite comigo e com você. Se você estiver olhando para a circunstância de agora, você vai perder, meu irmão. Você, mocinha, que só fica reclamando, presta atenção no que você está fazendo da sua vida, para depois não vir encher as pitangas. É isso mesmo. Caçando assunto para a rua, depois chora. Presta atenção. Olha para trás o poder de Deus, o que Deus já fez. O texto diz que quando o rei aqui o ameaça, olha qual a resposta do corajoso, do valente. Verso 14: eu confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar, e eu pagarei tudo o que exigires. Não, não faz isso. Quando eu leio esse texto, dá vontade de pegar Ezequias, fazer assim: não, filha da mãe, não faz isso. Essa é a vontade que me dá. Dá vontade de chegar nele e falar assim: não, mãe, filho de Deus, não faz isso. Mas ele faz. Ele chega para o capiroto e fala assim: tá bom, tá. Irmãos, o que aconteceu com a sua fé, irmão? O que aconteceu, Ezequias, com a sua fé? Você está dizendo agora para o camarada que Deus te deu vitória sobre ele todos esses anos. Você está dizendo: não, eu vou pagar. Aí Ezequias entregou toda a prata que encontrava-se no templo, na casa de Javé e nos tesouros do palácio. Então Ezequias, olha que coisa triste, Ezequias mandou-te retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e os entregou ao rei da Síria. Meu irmão, não é possível que o cara fez um negócio desse. O templo estava derrubado, ele foi lá, arrumou tudo, restaurou tudo, fez tudo. Agora vem os assírios e fala: você vai pagar, rapaz. Eu já tomei lá, tomei aqui, fiz acolá. Ao invés dele invocar o nome do Senhor, ao invés dele lembrar-se de quem é Deus, ele fica com medo. E aí é o que eu quis compartilhar com você, que é o perigo de olhar para as circunstâncias. Perigo de olhar para a circunstância, porque quem olha para as circunstâncias balança na fé. E Ezequias balançou na fé e demonstrou uma fé muito fraca. E sabe o que ele fez? Ele se humilhou diante do rei e lhe pagou tributo. Sabe o que ele fez? Escute, no dinheiro de hoje, ele deu 11 toneladas, 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro ele mandou para os assírios. Me dê, papai. Não é possível um troço desse. Às vezes eu olho para o texto e eu fico emocionado, sabe? Eu tenho vontade de... Não, mas rapaz do céu, não faz um troço desse. Mas ele fez. Ele fez. Aí você que está relembrando esse texto agora, talvez não lê a Bíblia mais, esqueceu, ou você que não conhece o texto, você diria para mim assim: fazer o quê, né? Ele era menor, os assírios eram maiores. Engano seu. Engano seu. Engano. Parte dessas riquezas veio do tesouro dele, mas infelizmente a maior parte do que ele deu para os endemoniados era do templo do Senhor. E ele acabou adotando um exemplo do pai. O pai dele já tinha feito um negocinho desse. E ele toma essa atitude. Sabe, meus irmãos, repito pela terceira vez esta noite, sempre depois de uma vitória, a gente precisa estar atento com os ataques que virão. Não baixe a guarda. Não acredite que vai melhorar. Não acredite que o inferno vai te dar mole, Del Ângelo. Não acredite. Não acredite que você daí para frente está no pano. Tá não, filho.
Tá não. A única certeza que a gente tem é que Deus é bom e o diabo não presta. Algumas pessoas são mais ou menos. Então anda com Deus, acerta a tua vida com Deus, reconcilia-se com Deus, alinha, volta a ter a prática com Deus. Sabe o que Ezequias fez? Ele cometeu um erro. Olha, só para pontuar com você a diferença de Davi e de Ezequias. Davi não negociava com seus inimigos. Davi não. Davi nem tentava subornar os seus inimigos. Ei, está caindo em chantagem? Está caindo em chantagem? Você está pensando que é só lá atrás? Está cheio de vigarista aí, viu? Está cheio de vigarista aí vindo com, pá na cabeça da gente. Uma pá de fumaça no olho da gente. Uma mãozona cheia de areia. Ai, pastor! Está cheio de vigarista aí. Você está pensando que é só lá atrás? Com Davi não era assim não, meu irmão. Com Davi funcionava assim. Como é que é? Você vai invadir? Vai não, eu te mato primeiro. Com Davi era assim. Você não vai entrar em Israel, você não vai tomar nada de Israel, e pelo contrário, não vou te pagar tributo nenhum. O Deus de Israel é o Deus do céu. Davi, diz a história, que Davi, ele atacava e derrotava os seus inimigos. Agora, Ezequias, sabe o que ele faz? Ele simplesmente pega os tesouros do palácio e do templo e negocia com o inferno. Aí alguém diz assim: bom, mas acabou a guerra. Acabou não. Sabe por que a gente não negocia com o inferno? Porque o inferno sempre vai querer mais. Ele sempre vai querer. Hoje ele quer a tua virgindade. Amanhã ele quer o teu corpo inteiro. Amanhã ele quer você nas drogas, depois ele quer você na bebida, depois ele quer você, daqui a pouco ele quer você no inferno. Hoje ele quer a tua reputação, amanhã ele quer isso, ele quer aquilo. O inferno nunca se farta. Nunca se farta. Senaqueribe saiu de Judá. Depois que Ezequias deu o dinheiro para ele, a prata, 11 toneladas de prata. A mulherada que está ouvindo essa palavra agora deve estar andando nas nuvens. E tem uma que está orando em línguas agora. E 1 tonelada de ouro. A mulherada deve estar, meu Deus, 1 tonelada. Mas também não era seu, viu? Você não ia pegar coisa nenhuma, porque era do templo. Não ia pegar nada. Vai trabalhar para ter suas coisas. Mas esse abençoado fez isso. Você está rindo? Fez isso. Aí você fica olhando para um cara desse e fala: irmão, você torce para que time? É esses caras, que treina a vida inteira. Aqui na igreja tem uns que diz que treina, mas sem comentário. Treina. Você dá um fum, pastor, não aguenta nada. Tudo panguazão, Zé dentro d'água. Treina. No dia do combate, ai, minha mãe está fazendo bolinho. Oxe, mas você tinha que estar aqui, o primeiro que tinha que estar na vigília. Você era o primeiro que tinha que estar aqui de madrugada. Você estava onde? Mãinha, não sei o quê. Tá bom. Senaqueribe, ele pegou a prata, pegou o ouro, mas despertou um negócio na cabeça dele. Eu vou voltar. Olha para mim, você que está em casa. Quem paga 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro, arruma 22. Esse é o lema do inferno: aperta que dá, bate que eles entregam. Por isso a mensagem desta noite é: aviso, não negociamos com o inferno. Você na sua casa, repete comigo: aviso, não negociamos com o inferno. Toda vez que você negocia algo errado, vai ter cobrança do inferno. E quando Ezequias faz o que ele fez, Senaqueribe sai de lá, mas ele propõe no seu coração: vou voltar agora e vou dominar. Aí você olha para o texto e olha só, ele pagou aquilo que ele não tinha que pagar. Só que depois que Senaqueribe pega a prata e pega o ouro, sabe o que ele faz? Pegou com uma mão e deu o seguinte ordem para os seus comandantes: volta lá agora e diz que eu quero a casa. É forte, hein? É forte isso aí.
Eu quero mais do que prata e mais do que ouro. Eu quero a alma dele. Eu quero a mulher dele. Eu quero os filhos dele. Eu quero o marido dela. Eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero a alma dele. É isto que o inferno faz. Por isso aviso, não negociamos com o inferno. Aqui não tem negócio com o inferno. O que Senaqueribe fez é lógico, é prático. Qualquer homem inteligente para de ser tonho e toma uma atitude. Quem pagou 11 toneladas de prata vai pagar 22. Porque foi isso que aconteceu. Já que ele deu 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro, eu quero a casa. Porque você não pensaria assim? Já que ele pagou isso, tem muito mais lá. Porque pagou facinho. Pagou facinho demais. Foi só bater o pé, ele já desviou. Foi só bater o pé, já foi para o catinguelê. Foi só bater o pé e já foi, meu irmão. Tá fácil. Fácil. Não precisa nem mandar os demônios mais bravos, não. Manda os café com leite. Na primeira. Até secar qualquer expectativa de resistência, o diabo vai sempre investir. Quando nós permitimos que Deus haja à sua maneira, as tribulações da vida operem em nosso favor e não contra nós. Eu repito, quando nós olharmos para as lutas, para os problemas, e nós deixarmos Deus agir, nós vamos compreender que as tribulações que vêm, elas não são contra, mas são a nosso favor, e vão nos melhorar e nos capacitar. A conduta de Ezequias foi de negociar com o inferno. Não negocie com o inferno. Se tem alguém que está me ouvindo aí agora em sua casa, e a sua vida está em Jesus, grite bem alto para quem quiser ouvir: não estou à venda, eu já fui comprado pelo sangue lá da cruz. Pastor, mas agora, depois disso aí que o senhor falou, eu falei lá no meu trabalho, como é que vai ser? Irmão, você é o quê? É um leão ou é um rato? O que você é? Você é da tribo do leão de Judá ou é da tribo do Mickey Mouse? Hein? Eu conheço alguns daqui que são do Mickey Mouse. Tá cheio da tribo de Mickey Mouse. Acabei de criar uma tribo agora. Tribo do Mickey Mouse. Irmão, vamos lá? Como é que é, irmão? Fala direito. Você não era o Tarzan lá fora, cara? Capoeirista, pá, jiu-jitsu, é o cara. Não tem nada, pai. Nada, nem... É aqui que a gente vence, ó. No joelho, na oração. A postura de Ezequias, ele negociou. Aviso é a palavra desta noite. Não negociamos com o inferno. De almas, o inferno nunca se farta. Deus nunca precisou de multidão para operar a favor do seu povo. E eu estou terminando a palavra. Sabe, meus queridos, sabe o que é triste dessa história? É que ele começou bem. Isso é um perigo na minha vida. Perigo na sua. O perigo da gente começar bem e no meio do caminho a gente dá uma balançada na fé. Levanta lá um ratinho, levanta lá e simplesmente alguma coisa acontece e eu desisto.
Até ontem eu era forte. Aí, perceba que, você pode estar pensando só em Ezequias. E que dizer do profeta Elias? Que matou aquele monte de profetas de Baal, de Astarote, de Sera. E uma mulher chamada Jezabel botou ele para a depressão. Aqui este rei começou bem, fez tudo certo. Mas num determinado momento, ele resolve negociar. Não negocie com o inferno. Estão tentando colocar negócio na igreja. Que negócio, pastor? De trazer algumas coisas achando que a gente vai vender a fé. O dia que a gente não puder mais congregar aqui, a nossa casa continua sendo igreja. Deus nunca precisou de multidão para operar a favor do seu povo, Aguinaldo. Deus operou na vida de Ezequias. Estava tudo bem, tudo certo. Ele balançou na fé. Salmo 125, 1 e 2, e eu vou para o meu lugar. E eu termino aqui a mensagem. Acho que todo mundo deve conhecer isso de cor, não é não? Mas eu vou ler com você. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E todos que estão em casa digam amém. Esta é a palavra para hoje. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você saia daqui. Aliás, olha a força de expressão. Daqui só tem nós, vai sair como, né? A equipe que está aqui. A equipe que está aqui. Entenda. E você que é a igreja que está em casa, entenda. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Aviso. Não negociamos com o inferno. Por último, tem decisões na vida que um líder tem que tomar, independente se vai agradar ou desagradar. Faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é correto. E procure agradar a Deus.